Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Nosso convidado hoje para um bate-papo é o desembargador federal Jaziel Ivo, novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região aqui de Alagoas. Eu agradeço antecipadamente a sua presença, desembargador e presidente do TRT aqui em Alagoas, para fazer, antes de falarmos sobre os trabalhos, né, fazer um destaque que estamos no Dia Internacional da Mulher no mês de março, já passou o dia 8, mas a importância, não é, de se falar sobre as lutas quando são divididas com a mulher, que é o caso no TRT, com a desembargadora Anne Helena Hinojosa, que está nesse trabalho juntamente com o senhor recém-empossados. Isso mesmo, Gorete, é um grande prazer estar aqui com você, sendo entrevistado mais uma vez. Você que é companheira de lutas históricas também, de modo que é uma satisfação muito grande estar aqui. E falar ao povo alagoano, né, sobre o TRT de Alagoas. De fato, a atual gestão, ela tem como vice-presidente a desembargadora Anne Hinojosa. Não só isso, o TRT de Alagoas, até recentemente, ele atendia àquela equiparação de gênero que é determinada por uma política do CNJ. Mas, com a aposentadoria da desembargadora Eliane Arocha, houve uma diminuição, mas, ao que tudo indica, a próxima promoção por merecimento será exclusivamente concorrida e ocupada por uma mulher. De modo que as 5 mulheres mais antigas da magistratura de carreira alagoana vão participar desse certame e o tribunal vai fazer uma lista tríplice e encaminhar a presidência da República para nomeação. E aí a gente volta a ter uma equiparação de gênero na bancada do TRT. E nessa atual gestão, é uma gestão que privilegiou muito a mulher. A atual gestão tem em seus cargos de gestão, os cargos de direção, estão preenchidos 90% por mulheres. É uma grande vitória para assegurar à mulher esse papel tão importante que ela exerce e desse modo também tão grandioso que ela pode contribuir com a administração da justiça. E enfrentar os desafios que são enormes, Enormes. Né? E faz a diferença a participação feminina juntamente. Faz. Inclusive o 8 de março a que você se referiu, como todos sabem, é uma data histórica marcada por uma tragédia. Mulheres foram praticamente queimadas vivas em seu ambiente de trabalho. O uso daquele tecido lilás era porque eram costureiras que estavam num galpão trabalhando e o tecido que elas estavam manuseando era o tecido lilás. E daí a referência a essa cor lilás no dia 8 de março, o dia de memória à mulher, mas sobretudo à mulher trabalhadora. Sobretudo. Não é? Mais que importante destacar. É. Desembargador, em relação às expectativas de gestão, o que dizer nesse momento? Bom, é uma gestão que é óbvio que a gente não está criando grandes inovações porque é uma sucessão de outras gestões. Então, aquelas gestões anteriores, com suas conquistas, com seus ganhos, com seus avanços, nós então agora também temos outras propostas para continuar avançando, para continuar aprimorando a prestação desse serviço que a Justiça do Trabalho presta aos alagoanos. Então, a meta prioritária dessa gestão, desse biênio 2025-2026, é exatamente o atendimento prioritário ao primeiro grau. A gestão está dando ênfase ao primeiro grau por uma razão muito simples, porque é no primeiro grau de jurisdição onde as ações são ajuizadas. O primeiro passo, né? O primeiro passo, né? O primeiro passo. Então, na linguagem mais coloquial possível, é onde o reclamante, o trabalhador, o empresário, vai pela primeira vez, é na primeira instância, na vara do trabalho, e lá são ouvidas as partes, ouvidas as testemunhas, são produzidas as provas,
e depois sai uma sentença, e depois entra a chamada fase recursal. Mas depois de esgotar toda a fase recursal, Gorete, o processo volta para ser executado na primeira instância. E é aí onde está o gargalo. É justamente na execução. Uma questão de acessibilidade, presidente? Também. Eu diria, mas o gargalo especificamente? É especificamente na execução. Isso é um problema nacional, não é um problema só de Alagoas. Já se sabe as causas? Sabe. A causa principal, primeiro que nós temos os grandes devedores, né? Todo estudo hoje a gente faz e trabalha com esses dados estatísticos. Outro aspecto também é que tem muitas empresas em recuperação judicial, outras já foi decretado falência, e isso atrasa muito a nossa execução. E, por fim, um último aspecto é também a terceirização da mão de obra, que normalmente é a empresa terceirizadora de mão de obra, aquela que efetivamente contrata o trabalhador, é ela que formaliza o contrato de trabalho e disponibiliza aquela mão de obra para as outras empresas e muitas vezes para o próprio Estado, município, União, suas entidades autárquicas, suas fundações, que também se fazem valer do trabalho terceirizado, existe uma dificuldade muito grande depois de executar essas ações. Como todo mundo sabe, no serviço público, essas empresas terceirizadoras de mão de obra, elas se submetem a processos licitatórios. E isso é periódico. E a cada empresa que termina a fase de execução daquele contrato e chega uma nova, as demandas surgem daquela empresa anterior. E isso vai gerando um acúmulo de execuções pela dificuldade de executar essas decisões dessas empresas, na maioria das vezes, sem nenhum lastro econômico. Elas somem e as execuções demoram muito tempo. Elas já são criadas no sentido de não reconhecer a classe trabalhadora, não é? Eu acho que já começa da origem. Elas, quando são criadas, elas já são criadas com uma certa informalidade, justamente porque quando aquele contrato encerra, elas também somem, desaparecem. E isso gera uma dificuldade porque no âmbito do serviço público, a Justiça do Trabalho sempre responsabilizou a administração pública, entendendo que cabe ao gestor público fiscalizar a execução desses contratos dos trabalhadores terceirizados, ver no que é que essas empresas estão descumprindo os contratos e, principalmente, escolher bem essas empresas que terceirizam mão de obra. Mas, para o nosso infortúnio, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo no sentido de que não é possível responsabilizar a administração pública por essas dívidas trabalhistas. Isso conflita com o entendimento do Ministério do Trabalho, né? Completamente. Tanto que essas ações que envolvem esse tema, aqui na 19ª região, o Ministério Público do Trabalho está pedindo vista de todos esses processos para fazer uma melhor análise e, se for o caso, até já começar de forma preventiva a notificar essas autoridades públicas do descumprimento de obrigações decorrentes desses contratos. Esse foi um dos motivos que levaram o senhor, por exemplo, a ter um encontro com o governador Paulo Dantas para ver essa questão de convênio para pagamento de dívidas trabalhistas? Sim, mas o Estado de Alagoas, ele, nesse ponto, tem uma virtude muito grande. Que bom. O Estado de Alagoas não tem débito trabalhista. O precatório está absolutamente em dia. O motivo da minha visita, e fui muito bem acolhido, muito bem recebido pelo governador Paulo Dantas, foi no sentido de que existe hoje um convênio com o TRT de Alagoas, o CNJ, e foi isso que eu levei a proposta para a gente assinar com o governo do Estado, é que o Estado de Alagoas pode antecipar, ao invés de aguardar a expedição final de todo o precatório e incluir no orçamento do ano seguinte aquele valor, já pode ir abatendo, ele pode ir abatendo sem pagar juros. Que Ou seja, uma ideia fantástico. Pois é. E ele ficou de submeter à Procuradoria
A doutora Sâmia estava na reunião também, demonstrou muito interesse, e eu creio que esse convênio vai ser assinado em breve para o bem de todos, graças a Deus. Exatamente. E também para implementar a Agenda 2030 da ONU aqui em Alagoas, como está estabelecida? Olha, esse é um ponto muito bacana de se falar, porque a gente vê o tribunal, pensa só que é uma espécie de repartição burocrática. Não. A gente tem envolvimento hoje com vários programas de sustentabilidade. Já assim que assumimos, pedimos um estudo para instalação de uma usina fotovoltaica, para que a gente consiga economizar energia elétrica decorrente das hidrelétricas e a gente possa ter uma certa autonomia gerando a nossa própria energia, mas é um projeto que demanda tempo e também um investimento muito alto. Mas já estamos com esse projeto iniciado já, no sentido de começar a elaborar o projeto. E esse projeto já foi levado ao governador e a receptividade? Também ele demonstrou muito interesse, se colocou à disposição naquilo que o Estado for capaz de colaborar, de modo que a gente hoje também tem outros projetos, não só esse, mas hoje já no tribunal, o tribunal aproveita a água da chuva. O tribunal recolhe a água da chuva e com aquela água da chuva ele faz a rega das plantas. Nós temos uma espécie de uma horta lá e essa horta é muito bonitinha porque você vê lá todos o manjericão, o alecrim, a hortelã, tá tudo ali plantadinho e é um projeto também muito bacana e a gente usa a água da chuva para fazer a rega dessas plantas. Outros projetos de cooperação que o tribunal tem para destacar? Temos. Nós participamos do Pop Rua. Esse projeto é um projeto também do CNJ, que envolve Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, TRE, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado. Enfim, envolve todos os segmentos do sistema de justiça, no sentido de dar atendimento aos moradores de rua. O último do qual eu participei, inclusive, foi na Praça Deodoro, onde estavam presentes todos esses segmentos e foram feitas várias medidas no sentido de facilitar a expedição de certidão de nascimento, carteira de identidade, retirada, expedição de CPF, título de eleitor, consulta a ações trabalhistas de que essas pessoas que foram um dia registradas, né, formalmente numa empresa e elas têm então ações trabalhistas, de modo que cada um desses segmentos mencionados foram instaladas tendas de atendimento e nessas tendas a população em situação de rua foi atendida pelo sistema de justiça do Brasil. Não só isso, também teve um ônibus, que é um ônibus que ele serve para fazer a higiene pessoal. Então a pessoa em situação de rua toma um banho nesse ônibus e recebe itens de higiene pessoal e também já é uma boa iniciativa. Uma pena que isso não é permanente, né? São eventos, mas a ideia é que ser contínuo, né? Sejam contínuos. Porque é uma necessidade elementarmente básica, né? É sim. E nesse sentido, presidente, o que mais preocupa o TRT em relação a essas comunidades, essas pessoas que moram na rua, porque tem crianças que são levadas até para o trabalho infantil? A luta do combate ao trabalho infantil, ela é antiga, é árdua, mas ela tem dado bons proveitos. Por exemplo, nós tínhamos aqui em Maceió um lixão, que era muito conhecido, onde o trabalho infantil era escancarado. E isso foi uma ação civil pública que foi julgada pela 4ª Vara do Trabalho de Maceió, de modo que foi feito, na época, um termo de ajustamento de conduta com o município de Maceió, e o município de Maceió, foi daí que nasceu o compromisso do município de Maceió em extinguir o lixão
e a construção do aterro sanitário como a gente tem hoje. Mas ali foi, eu acho que a grande vitória da Justiça do Trabalho, a mais marcante, foi justamente essa. E na época, eu me lembro bem, o juiz foi o doutor Henrique Cavalcante, que conduziu esse processo e obteve esse resultado tão valioso para a sociedade alagoana. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o presidente do TRT em Alagoas, o desembargador federal Jaziel Ivo. Neste bloco, desembargador, eu gostaria de destacar inicialmente uma questão de muita importância para qualquer órgão, sobretudo quando ele é público, que é a modernização do trabalho. E a Justiça Trabalhista tem essa preocupação também? Sim. Remete até à última pergunta do último bloco. Nós temos em todos os tribunais da Justiça do Trabalho os LIODs, que são os Laboratórios de Inovação e Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conforme a Agenda 2030 da ONU. E justamente aí a gente tem utilizado a inteligência artificial como forma não de eliminar a mão de obra humana, mas de torná-la mais amena, fazendo com que aquela sobrecarga daquele trabalho repetitivo, exaustivo, pouco criativo, esse sim seja substituído pela inteligência artificial. E nesse sentido, nós temos hoje no âmbito da Justiça do Trabalho o ChatJT, que é disponibilizado para todos os TRTs do Brasil, onde se utiliza a inteligência artificial como forma de desenvolver tudo que for possível dentro da Justiça do Trabalho. E daí alguns desdobramentos, como, por exemplo, nós temos o projeto Pangea, e são nomes engraçados, que eu vou começar a mencionar a partir de agora. O projeto Pangea, ele facilita a consulta jurisprudencial. O que é a consulta jurisprudencial? É procurar saber como é que estão decidindo os outros tribunais do país e, sobretudo, os tribunais superiores, como o TST, Supremo Tribunal Federal, que vão definir esses precedentes qualificados para esses julgamentos de primeira instância e nos tribunais regionais. Então, esse Pangea GAB, por exemplo, ele vai fazer com que todas as decisões que estão sendo prolatadas hoje, elas vão alimentar esse banco de dados de modo a ir formar uma quantidade gigantesca de acervo de todas as decisões que estão sendo produzidas sobre determinados assuntos. Essa inovação, com a ajuda da tecnologia, impõe um investimento, não é? Sim, nós temos investido em tecnologia, temos investido em inovação, justamente dentro desses laboratórios. E esses laboratórios funcionam dentro dos TRTs, aproveitando a mão de obra concursada do TRT e também a mão de obra terceirizada, porque nós temos uma parte do contrato de terceirização de mão de obra, que são os técnicos de TI, que também são contratados com esse objetivo. Então nós temos ao lado do Pangea GAB o projeto Galileu. Esse projeto Galileu, vejam como está tudo combinado. Depois que o Pangea GAB estiver suficientemente alimentado de dados, esses dados vão ser agora colhidos no Galileu e sugerir possíveis decisões. Mas veja,
não está se retirando a inteligência humana na construção das decisões. Apenas aquelas decisões que já foram prolatadas, que já foram confirmadas pelos tribunais, que vem dando certo, que aquela jurisprudência vai se afirmando, então você vai poder, no Galileu, usar a base de informação do Pangaea-Gabi e construir novas decisões. Que ilustra, né? Que é fixa, o entendimento é fixo, que se adequa a essas situações. Exatamente. E aí você evita o constrangimento daquelas decisões conflitantes, contraditórias, né? Isso ocorre, as decisões, a Justiça do Trabalho com o Supremo Tribunal Federal, por exemplo? Então, é um exemplo? É um exemplo. O próprio Tribunal Superior do Trabalho, TST, aprovou recentemente 21 precedentes qualificados. Ou seja, não se pode decidir entre os tribunais regionais do trabalho e as varas de trabalho da primeira instância de todo o Brasil, não podem decidir contrariando esses 21 precedentes qualificados. Isso faz com que você, primeiro, tenha uma maior certeza do que é que vai ser julgado, do que é que você espera do que vai ser julgado daqueles temas que já foram objeto de exame nesses precedentes qualificados. Além disso, quando chegar na fase recursal, a decisão que vai ser tomada no recurso não pode violar esses precedentes. Já elimina... O entendimento anterior. Inicial, digamos inicial. Assim. Exatamente. Então nós temos vários robôs, né, que é a expressão que a gente usa. Temos o Argus também. Por isso que eu disse que o nome é curioso. Esse Argus é um robô que ele poupa tempo na consulta patrimonial dos devedores. Todo mundo já sabe que a justiça lida, todas as justiças, seja do Estado, seja federal, seja do trabalho, estamos todos trabalhando com esses convênios Cisbajude, que é com o Banco Central, Infojude, Renajude, que diz respeito à propriedade de veículos automotores e cartórios de um modo geral. Então veja, se você tem uma vara que está fazendo essa pesquisa patrimonial feita nesses convênios, que resultou na penhora de algum dinheiro ou localizou algum veículo que foi estabelecida a restrição de circulação ou a restrição de venda, uma outra vara de qualquer lugar do Brasil não precisa fazer esse trabalhão todo de novo. Ela entra no Argus, bota o CNPJ daquela empresa e já vai aparecer em qual vara do trabalho do Brasil já tem constrição patrimonial contra essa empresa e você poupou o tempo na consulta desse convênio, porque ela já está lá. Nós temos também o Escriba. Eu lembro que eu mencionei que os nomes são bem curiosos. O Escriba, ele é utilizado para poupar o tempo do assistente de audiência. Gorete, assim? Pois é, nós tivemos uma época em que quase ninguém queria ser assistente de audiência. Por quê? Porque passava muitas horas digitando. Digitava o que o juiz dizia, digitava o que o advogado de uma parte dizia, o advogado da outra. Atrás, corrigia. E corrigia, enfim. E aí, lógico, né, que migramos da máquina de datilografia para o teclado do computador. E o teclado do computador, ele acaba sendo mais danoso do que a máquina de datilografia. Não sei... Em que aspecto? Pois é, a lesão. Lesão por esforço repetitivo e também aquelas doenças osteomusculares, né, que são muito comuns, que hoje a gente usa a sigla comum LE-DORT, e os nossos assistentes de audiência adoeciam com essa doença. Alguns chegaram a fazer aquela cirurgia do túnel do carpo, de forma que esse projeto Escriba, o assistente de audiência agora coloca uma câmera de filmagem que vai filmando e gravando. O Escriba já está também ali colhendo os dados daquilo que está acontecendo e depois o Escriba reduz na versão escrita aquilo que foi falado durante uma assentada ou uma audiência. E anexa. A documentação. E, inclusive, ele separa pela hora, pelo minuto, pelo segundo, ou, se for o caso, também pode ser pelo assunto. Você pode dizer, por exemplo, no nosso caso,
hora extra. Então, o tema é hora extra. Outro tema, estabilidade por ser trabalhadora gestante. A inteligência artificial colocada a serviço do bem é outra história. Outra história, não é? Ao invés de você ter um funcionário lesionado lá, digitando aquilo todo, a inteligência, a tecnologia está sendo utilizada para tornar mais ameno o trabalho em todos aqueles que atuam no TRT. Então vejam, essas são algumas das inovações, né? Nós temos também o Mais PJE, que são robôs que estão sendo criados para automatização de tarefas do PJE. Aquelas tarefas mais simples, que não demandam maior reflexão, ou como a gente usa na linguagem técnica, né? Aqueles despachos meramente ordenatórios, que é de impulsionamento do processo. É o robô que vai fazer. Não precisa disponibilizar uma pessoa para fazer isso, né? Porque aquele processo, o advogado entra no PJE, ele já está com a sua petição inicial pronta, seus documentos, ele junta ali no PJE e ele vai marcando os pedidos que ele está fazendo, o valor da causa, e aí isso tudo vai alimentando os dados. Quando ele dá o enter final e aquele processo foi ajuizado, já se providencia a distribuição automática, já se sabe qual juiz vai cair, de modo que a notificação também já vai ser impulsionada de ofício por aquele mesmo sistema, como nunca teve aquele despacho, cite-se o réu para contestar querendo na forma e no prazo da lei. Isso é coisa do passado. Pois é, e nesse contexto, quando o senhor fala em algumas ocasiões em alta litigiosidade, não é? Eu pergunto, predominantemente em qual segmento ocorre? Olha, eu acho muito injusto o que se faz com a Justiça do Trabalho quando se atribui a ela a alta litigiosidade. É como se houvesse uma espécie de permissividade da Justiça do Trabalho com coisas erradas. Isso não é verdade. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, tem um site onde ele disponibiliza com detalhes para quem gosta de estatística, por exemplo, ou mesmo que não tenha nenhuma noção de estatística, mas ele disponibiliza nesse site onde ele diz quais são os temas de maior recorrência. E mais de 75% dos temas abordados em reclamações trabalhistas no Brasil inteiro são pedidos de verbas rescisórias. Absurdo Empresas isso. que não pagam aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais. É uma obrigação básica. E isso corresponde a 75% desse volume altíssimo que dizem que a Justiça do Trabalho é responsável pela alta litigiosidade no Brasil. Eu não vejo diferença. Se procurar numa vara de família, por exemplo, deve ter também muitas ações lá na vara de família. Eu não conheço bem essa realidade, mas de conversar com colegas que são titulares dessas varas, eles também vivem às voltas com essa grande quantidade de demandas envolvendo esse tema. Então, no âmbito da Justiça do Trabalho, nós temos casos muito frequentes de rescisões em que o trabalhador é acusado de prática de justa causa, sem que ele tenha efetivamente praticado aquela justa causa, ou essa justa causa não foi suficientemente apurada para dizer se houve mesmo justa causa e se é esse trabalhador o autor dessa falta. De modo que esse é outro ponto também que demanda muitas ações na Justiça do Trabalho. Pois é, tem uma situação que se coloca hoje com os benefícios sociais, que os governos, o governo federal, notadamente, Bolsa Família, coloca à disposição de quem precisa, né? Então, ocorre que há um segmento de trabalhadores, sobretudo trabalhadores domésticos, que têm solicitado muitas vezes a não legalidade do trabalho em carteira assinada para não perder um benefício. Como o TRT vê essa situação? Essa é uma situação delicada, de fato é uma situação delicada, porque se o trabalhador está recebendo o Bolsa Família,
Em algumas hipóteses, nada impede que ele mantenha um outro vínculo formal, porque o Bolsa Família, ele tem uma finalidade, né, transitória, ele não deve ser uma coisa com caráter de definitividade, de modo que algumas situações é possível sim manter um programa desses assistenciais e também, ao mesmo tempo, manter um vínculo formal de trabalho diarista, por exemplo, com a empresa. Pois é, pode ser. Né? No caso do trabalho doméstico, por exemplo, a diarista, lembrando que a diarista, para que não se configure vínculo de emprego, a diarista só trabalha 2 dias por semana. Quem, de um modo geral, no Brasil, não é que as pessoas não conheçam a lei, as pessoas conhecem a lei, mas é porque ela aceitou o contrato. Olha, é a parte mais frágil dessa situação, né? Então, e daí o que acontece? Às vezes você contrata uma diarista, mas essa diarista se transforma numa pessoa que vai 3, 4 vezes na semana. De fato, você está pagando a diária, mas a lei diz que a diária só pode trabalhar 2 vezes por semana, para que ela possa, nos demais dias dela, trabalhar para outras famílias, para outras, né? Ou descansar, é um direito, ou cuidar dos seus próprios filhos, da sua própria família, porque eles também têm filhos, filhas, idosos, idosas, como nós temos também. Nós que somos os empregadores domésticos. De modo que eu, por outro lado, eu sou um entusiasta desses programas de transferência de renda. E vou dizer por quê. Uma queixa que eu ouço muito: não estou encontrando mais mão de obra para determinado segmento. Faz sentido. Se o trabalhador antes ia receber R$400 que esse empregador estava oferecendo para ele trabalhar como ele trabalhava, subordinado, com todas aquelas obrigações, eu acho até que o Bolsa Família, veja a comparação que eu vou fazer. Quando teve a cheia no Rio Grande do Sul, aí o preço do arroz começou a subir. O que é que o governo faz? Importa arroz para poder regular o preço interno. O que é que se pode fazer para regular o valor da mão de obra? Oferecer esses programas para que não haja o aviltamento, como às vezes ocorre, de pessoas que trabalham ganhando metade do salário mínimo. Isso é inadmissível. É aviltante, inadmissível. Então, o Bolsa Família, além da sua natureza de programa de assistência social, ele também tem esse aspecto de fazer com que a mão de obra tenha um padrão de remuneração que seja condizente com o valor social que todo trabalho tem e a dignidade da pessoa humana. Exatamente. Vamos para o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho em Alagoas, novo desembargador, Jaziel Ivo. E vamos falar agora de um assunto de interesse geral aqui em Alagoas, que é a execução do setor canavieiro da usina Lajinha, que isso vai representar muito para a economia do Estado. Como se deu, coordenador? A usina Lajinha, que como todos sabem, né, vem passando por um processo de recuperação judicial longo, mas finalmente conseguimos, essa semana, 22 milhões e 700 mil reais
já estão disponíveis na Justiça do Trabalho de Alagoas para o pagamento de 528 processos. Então, os trabalhadores já podem ir se organizando, aqueles que sabem que tem crédito da lajinha, cujos créditos já foram habilitados, esses créditos já vão começar a ser pagos a partir da próxima semana. Essa semana agora é a semana onde a gente está separando os valores de acordo com os processos e cada um vai se lembrar em qual vara o seu processo tramitou. Alguns processos tramitaram na vara de Coruripe, então a vara de Coruripe hoje não existe mais, ela está com a jurisdição na vara do trabalho de Penedo. Outros aqui em Maceió, de modo que basta saber em qual vara está o seu processo, procura o seu advogado, a sua advogada, para solicitar a expedição do alvará para o recebimento do seu tão esperado crédito trabalhista. A economia de Alagoas agradece. E a economia de Alagoas vai ter aí injetado 22 milhões para os trabalhadores executar seus projetos, seus sonhos, né? Já que esperaram tantos anos. Uma reparação, né? Uma reparação, exatamente. Pois bem, falemos agora sobre a reforma trabalhista. Como o senhor analisa o que tem ocorrido? Bom, eu, como você sabe, sou também professor de Direito da Universidade Federal de Alagoas. E eu, então, fico sempre aliando, conjugando, né, a minha atividade prática no TRT com os meus estudos acadêmicos na universidade. E a reforma de 2017, que veio através da lei... O senhor tem um livro... Tem um livro, inclusive... De sua autoria, que trata dessa questão. De minha autoria. Pois é. Vou trazer esse livro para lhe presentear. Obrigada. Não me ocorreu hoje, mas receberás o livro. Obrigada. De forma que essa reforma, que começou no parlamento, ela hoje, eu diria, continua, e de modo até mais agressivo, no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, eu diria, sem meias palavras, tem sido hostil com os direitos sociais dos trabalhadores. Mas sempre que eu falo isso, eu logo acrescento: todos nós devemos reverenciar o Supremo Tribunal Federal em sua defesa intransigente pela democracia e o Estado Democrático de Direito. Mas, no tema direitos sociais dos trabalhadores, o Supremo Tribunal Federal tem visto mais a parte da Constituição Federal que fala da livre iniciativa, dando menos peso no valor social do trabalho, e os dois estão no mesmo patamar. Eu penso que não está havendo nessa quadra da história do Supremo Tribunal Federal essa equalização de forças no sentido de que a livre iniciativa é importante porque ela gera riqueza, mas a riqueza é gerada pela mão de obra trabalhadora. De modo que não faz sentido as decisões que têm sido alvo de muitas críticas. Vou dar o exemplo de uma que eu comecei e não concluí. Terceirização de mão de obra para ente público. É a administração pública que escolhe a empresa terceirizadora de mão de obra mediante licitação. É ela quem executa esse contrato e ela nem escolhe bem, nem fiscaliza esse contrato. O Supremo Tribunal Federal está decidindo o tema onde responsabiliza o trabalhador pelo ônus de produzir a prova de que foi culpa da administração pública o descumprimento das obrigações trabalhistas dessa empresa terceirizada. É algo absurdo. Isso né? é um absurdo, isso é o que a gente chama de prova diabólica. Como é que essa pessoa vai produzir essa prova? Um trabalhador terceirizado, ele não tem acesso a esses documentos, mesmo que se diga assim, mas está lá no portal da transparência. Ele não tem acesso ao portal da transparência. É dificílimo. E mais, numa época em que os sindicatos foram desmantelados pela reforma trabalhista, pela própria origem etimológica da palavra sindicato, é de fiscalizar, de fazer sindicância.
Nós não temos mais quase sindicatos fazendo fiscalização. Então, atribuir a esse trabalhador hipossuficiente a responsabilidade processual. É penalizá-lo, né? É penalizá-lo. Ele não vai conseguir essa prova. Tanto que o Ministério Público do Trabalho está chamando para si essa responsabilidade e já começa agora a fazer a notificação a esses entes públicos. De modo que essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uma jurisprudência que impõe ao trabalhador uma prova de dificílima produção. Outra decisão do Supremo também que eu faço a minha crítica aqui, respeitosa, mas pela liberdade de professor, me permitir refletir sobre esses fatos. E isso não incorre em indisciplina judiciária, porque isso é apenas comentário de uma decisão da Suprema Corte. No que diz respeito a vínculo de emprego, não estou nem falando mais de Uber, 99, Cabify, iFood, não estou nem falando disso. Eu estou falando de situações efetivas. Um médico que trabalha num hospital há 12 anos, médico empregado, carteira assinada, férias, 13º, fundo de garantia. Um dia ele é chamado no RH do hospital, o RH do hospital diz: a partir de amanhã você vai ter que criar uma PJ, que é uma pessoa jurídica, e você vai trabalhar aqui agora como pessoa jurídica, você não é mais empregado, você é uma pessoa jurídica que vai prestar um serviço para o hospital, e essa pessoa trabalha mais 8 anos nesse hospital, e um dia o hospital diz: nosso contrato terminou, sem aviso prévio nenhum, nosso contrato terminou, e você não precisa voltar mais, a última nota fiscal de prestação de serviço dá tudo por encerrado, o preço foi pago e você não tem direito a nada. Essas pessoas demandam na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho verifica se existem os critérios, os requisitos para a configuração de vínculo de emprego: pessoalidade, onerosidade, subordinação, individualidade, continuidade daquele contrato. Tem que ser aquela própria pessoa, não pode ser outro, não pode se fazer substituir por outro. De forma que é vínculo. Não tem outra solução, é vínculo. É visível. É visível, é tão óbvio. Pois o Supremo Tribunal Federal contrariou a decisão. Não só. O Supremo Tribunal Federal agora, quando a Justiça do Trabalho toma uma decisão dessas e o advogado do hospital, ele simplesmente pula direto para o Supremo Tribunal Federal, ele sai queimando instâncias, ele não precisa mais passar pelo TRT, não precisa passar mais pelo TST, ele vai direto ao Supremo Tribunal Federal e apresenta... Mas há uma normativa, alguma coisa que justifique essa ação? Pois é, o que se justifica? De fato, o Supremo Tribunal Federal tem o caminho da reclamação para apontar aquelas decisões que violam a jurisprudência com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. E aí tem esse tema 725, onde eles compreenderam que não haveria vínculo de emprego, de forma que nem tudo se insere no tema 725. Há casos e casos. Esses, como eu mencionei aqui, de um professor também, que nós estamos diante de uma situação tão séria que nós temos hoje no Brasil situação de gari contratado como microempresário individual. Gari, contratado por prefeitura de interior de estado. De modo que eu quero ver, sinceramente, como é que o Supremo Tribunal Federal vai resolver isso. Vai legitimar uma contratação Vai nessas legitimar uma contratação, né, de um ente público que contrata como MEI, pessoa jurídica, um gari, que faz um trabalho tipicamente subordinado, com continuidade, com subordinação, né? De modo que são essas decisões que me parecem impactantes no dia a dia da massa trabalhadora do Brasil e que eu considero decisões que não levam em conta o princípio da proteção ao trabalhador, não levam em conta a máxima proteção que deve dar ao trabalho, o reconhecimento do valor social do trabalho, não.
Hoje tudo é livre iniciativa, qualquer arranjo vale mais do que proteger um trabalhador. Daí o aumento no número de acidentes de trabalho. Porque as pessoas se sentem no direito de contratar livremente, não tem preocupação com segurança, não qualifica e os índices de acidente de trabalho aumentam. E como essa situação é tratada na justiça? Pois é, curiosamente, é um tema, acidente de trabalho, por exemplo, e doenças relacionadas ao trabalho, né? Decorrentes do trabalho. Antigamente, o campeão de acidente de trabalho era a construção civil. Acabou. A construção civil hoje, ao contrário, é um trunfo para a construção civil, de tanto que levou condenação na Justiça do Trabalho, danos morais e danos materiais. Disponibiliza equipamentos. Agora a construção civil é ciosa de evitar o acidente, ela faz tudo preventivamente. Você chega numa construção dessas, você vê lá uma placa: estamos há 360 dias sem acidente. E é mesmo. E eles têm uma preocupação, tem sempre um técnico, um engenheiro de segurança do trabalho ali, tem sempre alguém fiscalizando o uso dos equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva. E pasmem, sabe onde tem aumentado o índice de adoecimento e de acidente de trabalho? No setor de saúde. Hoje o setor de saúde, estresse. Altamente, não tem nem como, da Covid para cá, as consequências são terríveis. Exatamente. Né? E veja, é uma área onde se contrata muita PJ, todo mundo ali é PJ, você não tem mais um médico seletista, uma enfermeira seletista, um auxiliar, um técnico de enfermagem, todos são MEI, todos são personalidade jurídica. Não existe uma preocupação em tornar aquele ambiente de trabalho mais seguro, mais equilibrado, né, com maior rigidez, de modo que é uma quantidade de adoecimento muito grande. E veja que foi um setor, Gorete, como você bem lembrou, que durante a pandemia foram reconhecidos como os anjos, né, que guardaram a nossa vida, restauraram a nossa saúde. Muitos morreram também, porque morreu muita gente, né, contaminada com a Covid. E saiu o piso salarial da enfermagem. Você acredita que até hoje o piso da enfermagem não vem sendo praticado? Estão esperando que o governo federal disponibilize uma verba específica num setor que a gente sabe que é altamente lucrativo, mas não reconhece aos seus trabalhadores o mínimo, que é o piso da categoria. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. E eu aqui me despeço agradecendo mais uma vez a sua participação, presidente, e desejando uma gestão exemplar, assim como é a sua forma de administrar toda essa competência. Obrigada e até uma nova oportunidade. Gorete, eu que lhe agradeço a gentileza de uma entrevista tão bacana, onde eu pude tratar de temas que são do nosso dia a dia e compartilhar com a sociedade alagoana esses assuntos. Estou sempre à sua disposição, todas as vezes que me notificar, eu compareço imediatamente dentro do prazo. Obrigada, presidente, e até uma nova oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.